Pessoal, boa noite. Acho que todo mundo ouvindo legal. É com uma grande satisfação que a gente decidiu fazer essa live junto, eu e o Rafael, para falar um pouco da nossa história, para falar um pouco do nosso trabalho, de como a gente começou esse trabalho, esse projeto, o quanto isso faz parte da nossa vida, né? A gente já vem aí trilhando há algum tempo e o objetivo também da live é um aquecimento já para o evento que vai acontecer agora nos dias 5, 6 e 7 de agosto, que é o nosso evento Renda Extra com Calçados, né? Então, essa é apenas uma live de outras que com certeza virão até o dia do evento, né? Então, para mim é uma grande satisfação, estou muito feliz, podendo a gente estar reunido agora para falar um pouco do nosso trabalho, da nossa família, da nossa história, já que a gente expandiu tanto, né? E a gente já nem tem tanta aproximação, tanto contato com os nossos clientes que estão com a gente desde o início do nosso trabalho. Então, dá boa noite a todos novamente, o pessoal que está entrando. Acho que é isso, né? Ninguém entra mais, né, Rafael? Vai entrando aí no decorrer, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Vou começar falando um pouquinho de como a gente começou, tá bom? Eu me chamo Renato, sou um dos R's da nossa empresa, da nossa loja, né? RR Shoes surge daí. Eu sou o Renato, sou esposo da Karen, que sempre está aí também colaborando com a gente na loja. Sou pai do Davi, do Pedro, também às vezes se vai pela loja. E vou falar da nossa loja, é muito gratificante. A gente começa a passar um filme na nossa cabeça de como a gente começou lá atrás, eu e Rafael, um belo dia conversando, falando das dificuldades financeiras que a gente enfrentava naquele momento. E aí eu já trabalhava com vendas há algum tempo atrás. Minha família, minha mãe principalmente, já tinha um histórico com vendas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela no negócio dela. E aí, conversando com o Rafael, decidimos unir as nossas habilidades. Ele também já tinha um certo talento com vendas ali. E a gente resolveu, então, dar início na RR Shoes, né? No início foi muito, era algo meio que na brincadeira nossa ali, era um teste, uma experiência que podia ou não dar certo. Começamos a comprar bem poucos calçados. A ideia inicial era a gente conseguir vender para os nossos colegas, para os nossos familiares próximos. E aí a gente conseguiu, o material chegou em Belém, a gente bastante apreensivo pela chegada do nosso material. Esse material chega e a gente começa a vender, a anunciar para os nossos amigos, para os nossos familiares. A gente começa a vender esse material. A gente teve uma boa saída logo no início, conseguimos vender bem, mas logo em seguida a gente já começou a enfrentar as primeiras dificuldades do negócio, né? Já não começamos a ter tantos clientes para vender, né? A gente já começou a se ver num caminho ali mais com mais dificuldade, não é isso, Rafael? O Rafael pode colaborar um pouco também sobre essa história. Isso, pessoal, boa noite. Tá bom, caiu aqui. Só ajeitar. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael, como o Renato falou, eu sou o segundo R, tá bom? Da RR Shoes. E sou casado com a Carol, que também atende aqui na loja com a gente. Pai do Gabriel, de vez em quando tá atendendo vocês aqui pela frente também. E é como o Renato falou, a história da RR Shoes ela surgiu de uma conversa que a gente teve. Nós éramos colegas de trabalho. E durante uma conversa que a gente estava tendo de dificuldades financeiras, ele de um lado e eu do outro, a gente começou a falar de experiências profissionais. Foi quando a gente percebeu que a gente tinha um ponto em comum, que seria a venda de calçados. Então,
Rapidamente surgiu essa ideia, né? Pô, vamos montar uma loja de calçados, mas vamos trabalhar no atacado. Como a gente não tinha muito tempo, a gente não tinha um ponto físico, então a ideia foi trabalhar no atacado no período que a gente tinha disponível, que era o período vespertino, né? À tarde a gente atendia os nossos clientes, e assim começou. Assim começou, num horário apertadinho, a gente atendia os nossos clientes de 15 horas até as 18, 19 horas mais ou menos. O primeiro material que a gente comprou, como o Renato falou, a gente ficou numa expectativa muito grande. Eu sei que aqui na live, quem está nos acompanhando, tem alguns clientes nossos, porém tem clientes em potenciais, né? Que sempre fica aquela questão daquela desconfiança, será que a loja existe? Principalmente aquelas pessoas que não são de Belém, né? São do interior, será que a loja existe, que ela não existe? Mas a loja existe, tá bom? Nós somos o responsável por ela aqui, Renato e Rafael. E essa insegurança a gente teve lá no início, quando a gente fez a nossa primeira compra. Para quem não sabe, ainda que a gente quisesse trabalhar com atacado, a gente começou bem pequeno, né? A gente começou com 120 pares de calçados para um atacado. A gente sabe que é muito pouco, foram 10 grades. E aqueles 120 pares a gente vendeu numa velocidade bem alta, porque as pessoas que estão ao nosso lado, elas sempre nos ajudam, né? Elas tendem a nos ajudar. Então a gente começou a repassar para amigos, para familiares, e aqueles 120 pares foram vendidos de uma maneira que realmente a gente nem esperava, a gente conseguiu vender bem rápido. Então a gente começou a comprar material, né? Foi pro segundo, foi pro terceiro, e aí foram aparecendo as dificuldades pra gente, porque as pessoas que estavam do nosso lado já não queriam mais comprar, já tinham comprado, já tinham nos ajudado. Então a gente ficou um pouco travado. Pô, e agora? O que que a gente vai fazer? Conseguir, não tá aparecendo. A gente resolveu ir, como a gente pode dizer, para os métodos antigos, né? A gente saiu do WhatsApp, a gente saiu do Facebook, a gente saiu do Instagram, saiu do Google e a gente foi para a rua, né? A gente colocou aí umas caixas de sapato no carro e foi para a rua, parando em lojas. Porém, a dificuldade de você entrar numa loja, de você vender, ela era visível pela baixa quantidade de material que a gente tinha, né? Então, muitas vezes a gente não era bem visto, a gente não era aceito nas lojas. Mas algumas pessoas nos acolheram nesse início, que são clientes até hoje nossos, inclusive. E como tiveram um início difícil também, perceberam aquela nossa dificuldade no início e nos acolheram. Passaram a comprar com a gente de maneira menor. E esses clientes aí fizeram a diferença na nossa vida, no nosso negócio até hoje. A gente esqueceu de mencionar que a gente começou o nosso negócio em março de 2021, logo após a pandemia, né? Então, foi um momento bom para a gente desenvolver o nosso negócio, porque nesse momento as pessoas buscavam meios de trabalho, muita gente estava desempregada, né? Então, muita gente buscava renda extra por conta disso, ou até mesmo uma renda principal com a venda de calçados. Então, as pessoas passaram a se interessar pelo produto, porém a gente se viu muito limitado, né? A gente não, ainda que a gente tivesse uma experiência de comércio, de venda, por exemplo, eu sou filho de comerciantes, o meu falecido pai era comerciante, a minha mãe sempre viveu de venda, de comércio. Eu sempre tive essa facilidade a mais de comunicação, de vender. Porém, isso no tempo passado, né? E o tempo atual, ele nos exige um pouquinho mais. A gente não vive mais desse contato físico com as pessoas. Hoje o nosso contato ele é virtual. Então, assim, a gente foi aprendendo a lidar com esse meio virtual. Com dificuldades, eu acho que eu sempre fui muito travado. O Renato também não tinha tanta facilidade com isso, então a gente ficou meio sem ideias. O ano de 2021, que foi o nosso início, ele foi um ano bem difícil, né? Essa reta final do ano, mais ou menos de setembro para frente, que foi melhorar, até porque é o período bom de venda, né? Então, se a gente tivesse sapato rasgado, qualquer coisa que fosse, a gente venderia. Então a gente conseguiu dar um boom. Assim, a gente conseguiu comprar um material a mais, a gente conseguiu formar um estoque a mais. Só que as dificuldades elas eram visíveis para a gente. Por exemplo, muitas vezes a gente foi xingado, né? Muitos clientes nossos chegavam, pô, mas vocês querem ser uma distribuidora e não tem calçado?
Aí o cara saía do nosso grupo, bloqueava a gente. A gente tentava explicar, a gente está começando, acho que tudo tem um início, né? Todo mundo dá o seu pontapé inicial e a gente tá nesse momento, só que muitos não estavam dispostos a isso, né? A gente teve essa, essa, essa ideia de desistir no início, né, por conta dessas dificuldades. Porém, a vontade de vencer ela sempre foi maior, né? Como a gente falou, a gente começou por uma dificuldade financeira, por uma questão de ter uma renda extra, e aí a gente foi buscando outros meios. Foi quando o Renato, numa conversa com um amigo, ele pode falar melhor, esse amigo falou para ele sobre tráfego pago, né, sobre marketing digital. Que pra mim, cara, tráfego pra mim era vender droga, né? Eu imaginava isso na época. Ele, pô, tu tráfego, tu vende sapato, né? E aí foi que ele começou a explicar mais ou menos como é que Verdade. funcionava e tudo. E aí ele pode falar melhor como foi esse contato com o amigo dele. Cara, a gente, como já falamos aí, né? A gente começou sem saber que caminho a gente ia trilhar, né? Ou pelo menos quais desafios nós enfrentaríamos nesse percurso, né? E como bem o Rafael falou, essas dificuldades nós encontramos de ter pouco material. A gente iniciou, como o Rafael falou, com 120 pares de calçados, aí aproximadamente 10 grades de calçados. Um ponto que eu acho muito interessante e falo com bastante orgulho, a gente começou, inclusive, para quem não sabe, os clientes mais recentes, né, talvez não saibam, mas a gente começou na garagem da casa do Rafael. O Rafael teve que tirar, o carro dele começou a dormir fora da garagem para a gente armazenar os nossos calçados lá. E, poxa, e a gente falando agora assim, dá um orgulho do caramba, né? Então, os clientes mais novos que hoje chegam e vê a nova loja, a nova estrutura, e talvez nem imagine que a gente tenha começado na garagem da casa do Rafael, aí tirando o carro da Carol da garagem deles. E a gente começou a armazenar nossos calçados lá. E aí essa foi uma das dificuldades, né? Questão da estrutura. Depois a gente começa a enfrentar as dificuldades de não ter mais cliente, né? Como o Rafael falou, a gente era um pouco travado com vendas online, nossa venda era presencial, e a gente então começa a ir para as ruas, no boca a boca, né? No antigo comércio, parando nas lojas, parando em algumas feiras, né? Começando, eu sempre falo isso, falo com muito orgulho, a gente começou a colocar as caixas de calçados no ombro e atravessava o comércio, atravessava a feira. E uma característica muito nossa é que os nossos clientes desse período se tornaram grandes amigos nossos, né? Que é exemplo do seu Nunes, que é um senhor que tem uma loja aí no distrito de Coraci, o Diego também, que foi um cara assim que bateu a porta na nossa cara assim várias vezes, né? No bom sentido, né? Ele sempre. O Diego tem uma história bacana, né, Rafa? A gente toda vez que ia vender para o Diego tem uma loja de multimarcas em Coraci também. Numa dessas andanças, a gente para na loja dele. Já vou falar sobre como é que o tráfego entra, mas não menos importante de mostrar. Falando dele, acabou de entrar aí o Diego Multimarcas. Temos essa história aí bem legal com ele. Demorou várias vezes para ele até. A gente conseguiu fazer ele fazer a primeira compra dele e depois deslanchou com a gente aí, se tornou nosso amigo, parceiro. E aí, com todas essas dificuldades, a gente já não tinha mais para quem vender. E aí, um amigo nosso falou: Olha, eu conheci uma pessoa que faz tráfego pago, também desconhecia o que era tráfego pago. Mas ele falou: Olha, esse cara ele traz resultado. Fala com ele que se vocês querem clientes, esse cara é a pessoa certa, ele vai trazer. E aí a gente entra em contato, conhece o Rennerson, que é o nosso gestor de tráfego hoje. E aí começa assim um novo passo na nossa escalada, que é o marketing digital. E aí o Rennerson começa a nos orientar, começa ali fazer o trabalho dele, e a gente começa a receber novos clientes, né, Rafael? Isso.
Na verdade o Henderson, né, que tá aí, ele foi um diferencial. Eu posso dizer assim que ele foi um diferencial na loja no momento que a gente não tinha conhecimento de internet. O Diegão comentando aí, os melhores representantes de Pô, calçado show de japonês. bola, Diego. O Diego foi um dos caras que a gente conheceu assim, colocando a caixa na cabeça, indo lá na loja. Mas é muito difícil você trabalhar assim. É muito difícil. Hoje em dia é o meio digital, o meio virtual, né? As redes sociais, elas te dão uma opção muito, muito grande de você chegar nos locais sem bater lá na porta. E era isso que a gente precisava. Como a gente trabalhava no atacado, a gente precisava chegar no lojista, a gente precisava chegar no cara que vende um par, que vende dois pares, que a galera chama muitas vezes de sacoleiro. Então a gente precisava chegar nessa galera para, de alguma forma, dar continuidade no nosso trabalho. E aí que foi o Renner só apareceu. No início de 2022, a gente teve uma conversa com ele. Naquele momento, a gente não entendia muito daquilo, então eu cheguei com o Renato e falei, cara, e aí? A gente vai ter que pagar pro cara tanto, a gente vai ter que investir, né, em rede social tanto. Será que vale isso? Na verdade, na época não era nem investir que a gente falava, tu vai ter que gastar. Né? Hoje a gente sabe que sempre foi um investimento, só que a gente não tinha isso na cabeça. Então a gente ficou com muitas dúvidas em relação a isso, mas a gente falou, cara, teu amigo disse que o cara é bom, que ele traz clientes. A gente está precisando de cliente. Ele disse que tem que ter alguém disponível para atender porque chega muita gente. A gente está disponível. Pô, vamos fechar com ele, vamos ver se dá certo. A gente faz um experimento aí de 3 meses. E assim, deu muito certo. A gente fechou correndo isso aí, deu muito certo. Foi uma virada de chave pra gente, de verdade. E eu falo pra vocês aqui, pra quem é e pra quem não é nosso cliente, cara, tenham aptidão com a internet. Busquem meios de venda na internet. Estudem um pouco sobre o marketing digital, estudem um pouco sobre tráfego pago. Se você é lojista, estuda muito mais. Se você não é, comece a estudar, que um dia você vai ter a sua loja, se esse for o seu objetivo. E aí é o caminho. O caminho é esse, não tem outro. Como eu disse, aquele meio de venda antigo ele já não existe mais. A gente tem que partir para esse mundo digital. O tráfego pago é uma coisa que, pô, todo mundo tem que dominar. Todo mundo tem que dominar. Quem vende aí internet. E seja calçado, seja qualquer produto, tá bom? Pode ser infoproduto, pode ser serviço também. Eu sei que muita gente aqui não trabalha só com calçado. Essa questão do tráfego pago, ela é super importante. Então, só para dar um exemplo para vocês, não gosto de falar em números, porém é importante. Quando o Rennes chegou com a gente, mais ou menos a gente tinha um faturamento aí, quando estava muito bom, a gente tinha um faturamento de 20 mil reais. Porém, o faturamento, pessoal, não seria a nossa renda, tá bom? É faturamento, é o que a gente vendia no mês, tá certo? Lembrando que a gente trabalha com atacado, então a nossa taxa de lucro aí ela fica um pouco mais baixa. E um ano, o Renilson conseguiu tirar esses 20 mil para 120 mil reais, para vocês terem a proporção do que é o negócio, tá certo? Muito tempo a gente ficou sem aparecer aqui, eu acho que foi até um pecado, então a gente já deveria ter falado isso mais vezes, né? Não, não só pelo Renilson, que é um excelente profissional, mas também para os nossos clientes. Eu sei que muita gente vende aqui, como eu disse, eu sei que muita gente não tem loja, muita gente vende, né, para complementar a renda. Eu sei que tem muita gente que vive do calçado, como a gente tem muitas histórias aqui na loja, e a gente depois pode até contar se vocês tiverem um tempinho para ouvir. São muitas histórias muito boas que a gente tem. É, Vocês têm que entender, cara. Vocês têm que entender do tráfego pago, vocês têm que entender do marketing digital. Se vocês querem trabalhar com venda, o sucesso está aí. E esse cara, querendo ou não, aqui no estado do Pará, creio eu que ele seja um dos melhores, se não é um dos caras mais inteligentes, que tem mais conhecimento aí nesse meio. Foi uma excelente parceria que a gente buscou, que a gente teve. Tanto é que ele está aí com a gente até hoje, começou essa parceria em 2022 e ela perdura até hoje. Então, assim, falando num contexto bem, bem geralzão para vocês, a virada de chave da loja, né, foi nesse momento, tá certo? Foi nesse momento que a gente conseguiu
atrair cliente. Eu acho que foi nesse momento que muita gente chegou, tá certo? Eu creio que vocês que estejam aqui, toda essa galera chegou através de um anúnciozinho, viu a gente lá no Facebook, viu um vídeo nosso ali na garagem, mostrando os calçados, viu uma chamada nossa, ou então veio pelo Bobfly, que fez aí um anúncio pra gente. Tudo isso é do tráfego pago, tá bom, pessoal? É, como eu disse para vocês, todo mundo tem que dominar isso daí se vocês querem vender mais, se vocês querem ter uma rentabilidade melhor. Essa é uma dica nossa. Eu digo assim que não é uma dica minha, uma dica da loja. Se a loja deu certo, foi por conta disso. Tá certo? Então busque profissionais dessa área, busquem conhecimento. Seja, como eu disse, seja para produto, seja para serviço, seja para infoproduto. Eu acho que o segredo tá aí, tá bom? Continua aí, Renato. É isso. A gente teve essa assessoria do Henderson, né? E a gente lhe trouxe algo muito importante para a gente, que a gente Também, começa a né? perceber nos clientes novos que eram muitas pessoas chegando na gente, que estavam em busca de uma renda extra, de uma oportunidade. E aí a gente começa a atender esses novos clientes e percebe que a gente já não estava mais vendendo calçado. Chegou um ponto que a gente disse, pô, a gente não está mais vendendo calçado, agora a gente tá vendendo oportunidade, a gente está vendendo sonho. A gente tem aí vários clientes nossos hoje que vivem de calçados, venda de calçados. A gente tem vários casos de clientes que conseguiram realizar sonhos com venda de calçados. Eu acho que a nossa virada de chave, ela se dá muito por conta da gente ter tido essa atenção, essa perspicácia, ter olhado para o nosso cliente, de fato, como parceiro, como pessoa. A gente começou a vender calçado, mas a gente nunca visava apenas vender calçado. A gente vendia calçado, mas fazia uma amizade com o nosso cliente ali. Tanto prova que a gente tem vários amigos hoje, inclusive, estão nos assistindo na live. Então, a gente percebe que a gente já não vendia mais sapato, calçado, a gente vendia sonho, a gente vendia oportunidade. E aí a gente percebe que aquilo que lá atrás era brincadeira, falei com o Rafa, Rafa, a gente acho que já passou da fase da brincadeira. Acho que a gente está mexendo com o sonho de pessoas. A gente tem cliente aí que conseguiu, né, pasmem vocês, realizar casamentos. Não vi o Fabiano entrando na live, mas é um cara que conseguiu casar com a Andrea, que é a esposa dele, que são nossos Fazer clientes, a nossos festa de amigos. casamento, né? Eles conseguiram fazer festa de casamento, tiveram essa felicidade aí de alcançar esse objetivo, essa meta, através da venda de calçados. Né? A gente teve clientes que compraram, adquiriram o veículo próprio com as vendas de calçados, que hoje continuam nossos parceiros, nossos clientes, nossos amigos. Né? A gente aí saindo, inaugurando sua loja, agora entrou aí a VW Shoes, são nossos parceiros e amigos aí. A gente vai levar para a nossa história, para a nossa vida, para sempre. Né? Então, eu acho que a nossa virada de chave, ela vem aí, juntando o trabalho do Rennes e a gente tendo essa sensibilidade com o nosso cliente, poder olhar para o nosso cliente, não só vendo ele como um cliente que adquire um produto e a gente perde contato, como normalmente isso acontece, mas não, a gente começa a olhar, se tornar amigo desse pessoal, né, que é uma característica nossa, e a gente vê o pessoal realizando o sonho, conquistando, né, fazendo escaladas de sucesso, e a gente então percebe que a gente já não vendia mais calçado, a gente vendia oportunidade, e eu acho que essa é a nossa virada de chave, essa sacada aí, né, Rafa? Como tá no anúncio da live, né? A gente saiu de 0 para 500 clientes. Isso de março de 2021 a hoje, né? A agosto de 2024. Creio eu que seja uma cartela muito boa de clientes, né?
Então, quando eu digo para vocês que teve um momento de virada de chave com o tráfego pago, foi no sentido de trazer novos clientes, né? De trazer, na verdade, possíveis clientes, porque é isso que o tráfego traz para ti. Ele traz clientes e potenciais. Cabe a você vender, né? Cabe a você ser um bom vendedor. Porém, a venda, ela não depende só disso, tá bom? O tráfego ele traz para você e você tem que saber vender, você tem que saber agradar o seu cliente, você tem que saber atender, você tem que saber o que fazer depois que ele compra o produto de você. Então, a venda, assim, às vezes a gente coloca a venda como algo muito simples, né? Só que não é. O sucesso da empresa, o sucesso da marca RR Shoes, ela está muito pautada nisso que o Renato falou, nessa proximidade com o cliente, tá bom? No tratamento que o cliente tem. Quando a gente sai por aí, né? Quando a gente vai no restaurante, quando a gente vai em qualquer outro local que a gente dependa de um serviço, tenho certeza que quando você é bem atendido por um garçom, quando você é bem recebido por um vendedor, você volta lá, ou então você indica. Então foi isso que a gente sempre teve aqui na loja, né? A gente sempre teve essa proximidade com o cliente, a gente sempre quis estar próximo dele, entender as necessidades, saber se ele gostou. Depois que ele pagou, não dizer só tchau para ele, mas 2 dias depois entrar em contato com ele. E aí, cara, gostou do produto? E aí, o teu cliente gostou? Tá tudo certo? Então a gente sempre teve essa proximidade com o cliente. Foi isso que foi isso que fez a loja crescer de maneira tão rápida, né? É, hoje a gente pode falar aí tranquilamente que a gente tem mais de 500 clientes ativos que compram aqui da loja, nem que seja um par a cada 90 dias, que é a validade do cadastro desse cliente, ele compra. Tá bom? Então, hoje a gente tem uma cartela de clientes muito boa e a gente é muito grato a vocês por isso, tá certo? Quando a gente iniciou esse trabalho, qualquer trabalho no mundo capitalista hoje que a gente vive, obviamente a gente lucra o dinheiro. Mas uma das coisas que quando a gente iniciou, antes de chegar os primeiros 120 pares de sapato aqui, uma coisa que eu e Renato a gente conversou foi isso, cara. A gente está começando um negócio onde a gente vai ter que se importar com as pessoas. Porque trabalhar com atacado é isso, é você se importar com as pessoas. Muitas vezes, nossos fornecedores, concorrente nosso, ou a gente, em algum momento, a gente pode ter falhado, não se importou tanto com o cliente, ou então não se importam tanto com o cliente, né? Porém, trabalhar com atacado é uma matéria muito sensível. A Aline, que está aqui na live, a Marla, que está aqui na live, a Luane, que a cliente acabou de mencionar aqui nos comentários, a gente sempre conversa muito com elas, porque a gente tem clientes nossos que às vezes vende um sapato por dia, só que ele depende do sapato, ele depende da venda daquele calçado. Então, se a gente não conseguir efetivar, concluir aquela venda, pode ser que no final do dia esse nosso cliente ele nem coma. Então, toda venda para a gente faz a diferença. A gente tem cliente na loja que compra 50, 60, 70 pares de sapato, tem cliente que compra só um. O atendimento ele é o mesmo, não muda. Quando a gente coloca no grupo lá, pessoal, atendimento é igual, não tem prioridade, não tem preferência, porque é igual, como a gente tá falando, a gente tem essa questão de humanidade, humanitária. A gente se preocupa com cada um cliente nosso. O crescimento, como eu falei para vocês, quando você sai de 0 cliente para 500 clientes, o crescimento ele, ele é muito bom, ele é excelente, né? Porra, tá dando certo. Porém, ele traz alguns problemas. Um desses problemas, muitas vezes, é a falta de proximidade com o nosso cliente. Então, a ideia da gente fazer essa live aqui, primeiramente, é agradecer a todos os clientes que a gente tem hoje, a todos que estão vendo, as pessoas que pretendem se tornar nossos clientes, mas principalmente pedir desculpa a todos vocês se em algum momento a gente falhou. E a gente sabe que o crescimento ele traz algumas dificuldades e a gente pode ter falhado em algum momento, não ter tido um pós-venda tão legal, ou então não ter tido uma sensibilidade com o cliente. Né? Se aconteceu isso, nos desculpe, mas vocês podem ter certeza. Falando não em meu nome, mas em nome de toda a equipe da RR Shoes, a gente sempre busca ter essa sensibilidade com vocês, tá bom? Pra gente o diferencial é isso. Além disso, a gente está o tempo todo buscando trazer materiais de qualidade,
Já chegou várias vezes calçados aqui pra gente. A gente pede pra quem não sabe, quando a gente pede o calçado em atacado, ele vem numa caixa. Tá bom? Dentro dessa caixa vem 12 pares de sapato. Toda a grade ela vem praticamente, ela é padrão, tá bom? Com 12 pares de sapato. Já chegou produto aqui pra gente, desses 12 pares que a gente abriu e viu que não tinha qualidade. A gente não coloca à venda, porque a gente quer o cliente próximo da gente. Então, são situações pequenas que vão fazendo com que você engrandeça, que você seja grande, tá certo? A gente fala num contexto maior dentro de uma empresa, porém, cada cliente pode trazer, pode buscar essa experiência que a gente está passando aqui para vocês, tá bom? A finalidade maior da live é que vocês não nos conheçam, é que vocês nos busquem caso vocês queiram, tá bom? O nosso contato tá lá nos grupos. Né? Se vocês quiserem falar com a gente, ó, eu quero falar com o Rafael, passa o contato dele, vão passar. Quero falar com o Renato, vão passar o contato do Renato, tá bom? A gente sempre está aberto a falar com vocês, a críticas, a elogios, a indicações. A gente precisa muito de indicações, a gente sempre fala isso para vocês, né? Pessoal, indiquem produtos pra gente que estejam saindo, tudo. Pode ser que a gente esteja um pouquinho fora do mercado. É... E vocês não trabalham, muitas vezes o nosso cliente ele não trabalha só como fornecedor, ele trabalha com mais, né? Então a gente tem que ouvir o nosso cliente para trazer justamente o que vende, né? De repente vocês estão vendo ali no outro fornecedor que está saindo legal, já indica pra gente, a gente já compra aqui também. Já é uma possibilidade a mais de crescimento para vocês e de venda, né? Então, pessoal, no contexto geral, a gente queria repassar essa nossa história de loja para vocês, de vida, né? E adiantar também para vocês que na próxima semana a gente vai estar com uma promoção, como a gente sempre fez a promoção de Dia dos Pais. E vocês sabem que a promoção de Dia dos Pais ela não engloba somente produtos masculinos, até porque a gente sabe que tem muita mãe que é pai, então a gente coloca os nossos produtos femininos também em estoque, tá bom? Então na próxima semana a gente vai ter uma promoção. A finalidade dessa live é falar isso para vocês também, tá bom? Essa live ela é um aquecimento para esse evento que vai acontecer na próxima semana, dos dias 5 a 7, tá certo? Então a gente vai estar esperando vocês, tá certo? Quem for nosso cliente vai ter desconto, quem não é nosso cliente vai ter desconto e vai ter uma condição especial também. Então a gente está esperando todos vocês na próxima semana para fazer parte desse negócio e ter uma oportunidade maior de ganhos, tá bom? Para complementar aí, Renato. Pessoal, eu só queria agradecer o tempo de vocês. A gente Aí, ó, tá feminino escarpão, vai anotando. tá aqui. Olha aí. Bora vender Kenner. Diego Cochilo aí. Então, pessoal, agradecer de coração. O motivo da live era esse, a gente contar um pouco da nossa história, mostrar um pouco dos desafios que a gente passou, enfrentou, e a gente continua enfrentando. Mas como o Rafa falou, a nossa vontade de vencer é muito maior. E a gente hoje, assim, várias pessoas que dependem do nosso trabalho, da nossa atividade. Então a gente fica muito feliz, tá bom? Complementando aí o que o Rafael já falou, nos dias 5, 6 e 7 de agosto, a gente vai estar com o nosso um evento muito especial, pensar todo mundo que está buscando uma oportunidade, quer fazer uma renda extra, tem um sonho de montar o seu próprio negócio, quer dar aquele primeiro salto, quer subir aquele primeiro degrau, convido você a acompanhar o nosso evento que vai ser de 5 a 7 de agosto, tá bom? Então, a gente espera vocês lá, a gente está se organizando, está se planejando para, de fato, atender vocês com todo carinho. O nome do evento é Renda Extra com Calçados, tá bom? Então, nos dias 5 a 7 de agosto, ou seja, na próxima semana, a gente estará com esse evento, como eu disse, para clientes nossos, tá? Quem for cliente vai ter desconto. Quem está querendo ser cliente vai ter desconto. Então, quem é nosso cliente e de repente conhece um amigo aí que está desempregado, que está reclamando da vida financeira, assim como eu reclamei para o Renato, ele reclamou para mim.
indica a nossa loja, manda o nosso contato para eles, manda mensagem para a gente. Ó, Rafael, Renato, tô mandando o pessoal aí para ti. A gente tenta fazer um negócio diferente para eles, tá bom? Para dar certo a vida lá também. Então é só o que eu peço para vocês. Nos apoiem, participem da nossa promoção, que na próxima semana, com certeza, todo mundo vai sair ganhando. Certinho? É isso. Pessoal, obrigado, uma boa noite. Que Deus nos abençoe. Grande abraço. Valeu, pessoal.